Jeremias 31, a partir do verso 31. Você pode ler comigo aí? Diz assim a palavra do Senhor: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Até aí. Vamos orar por essa palavra nessa manhã? Senhor, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por toda a bondade que o Senhor tem derramado sobre nós. O Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido fiel, Pai, porque esse é o teu caráter. Obrigada por Jesus, ó Deus, por Ele, Pai, por causa dEle nós estamos aqui, por causa dEle todas essas coisas são feitas e por causa da graça, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre nós, temos permanecido contigo, Pai. Que nessa manhã, Deus, o Senhor possa abrir os nossos olhos e os olhos do nosso entendimento para o que o Senhor tem para falar, não para o que eu tenho para falar, Deus, mas pela mensagem que o Senhor preparou para essa manhã, que ela possa vir, Deus, de forma individual sobre cada coração, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Amém. Aqui nesse texto, o profeta Jeremias fala de uma aliança específica, né? Que é uma nova aliança. Mas eu nunca sou capaz de compreender a completude, a plenitude dessa nova aliança, se eu não entender o que havia antes. Sem olhar o que havia antes, eu não vou valorizar e perceber tudo o que diz respeito a essa nova aliança. Eu posso até entender a nova aliança, mas eu jamais vou ter ideia da sua grandeza. E é isso que esse texto quer que a gente tenha. Esse texto quer que você olhe para aquilo que o Senhor propôs para você como uma nova aliança, com outros olhos nessa manhã. Então eu vou convidar você a fazer um passeio comigo. Nós não vamos abrir todos os textos, tá? O Ministério Infantil está fazendo amigo secreto e vai fazer uma comunhãozinha lá fora. E eles estão contando comigo que eu vou pregar 1 hora. Não é verdade? Então, eu não vou abrir todos os textos, tá? Mas alguns textos eu vou ler e aí, se você quiser me acompanhar, você lê também, tá bom? Ó, tá bom 1 hora, viu, gente? Depois nós vamos orar, então fique tranquilo aí, fique relaxado. Quando a gente fala de aliança, né? Esse texto, ele cita anteriores alianças e depois ele traz uma nova. Então, nós vamos olhar o que tinha antes. E antes dessa aliança, havia algumas alianças. A primeira aliança que a palavra de Deus descreve para nós é a aliança de Deus com Noé. Vocês sabem de cor a história e as crianças sabem de trás para frente. Eles contam para você a história de Noé de trás para frente, se precisar, né? Agora, o que é essa aliança que Deus fez com Noé? Do que consistia essa aliança? Era uma aliança entre Deus e toda a sua criação, sabia? Foi feita uma aliança entre Deus e tudo aquilo que Deus criou. Quando Deus estabelece essa aliança, Deus usa Noé, mas é feita com toda a criação, de preservar a terra e nunca mais destruí-la com o dilúvio. Qual que era o sinal? Toda aliança tem um sinal. O sinal dessa aliança era o arco, que a gente chama de arco-íris. Esse era o sinal. Então, não sei você, mas todas as vezes que chove, sai sol e eu vejo aquele sinal, eu já começo a chorar. Não sei. Fala assim, Deus do céu, todo santo dia nesse planeta Terra sai esse arco, as pessoas não estão percebendo. Até tentaram roubar esse sinal de nós, mas não vão conseguir. Amém? Tem um grupo que se intitula dono desse sinal, mas esse sinal é um sinal do Senhor, para com toda a sua criação. E nós precisamos entender isso, que você nunca mais olhe
para o arco-íris de uma forma trivial. É Deus se manifestando para você e falando: ei, eu sou fiel até o dia de hoje, por causa de um homem Noé. Amém? E essa aliança, eu falei, ela tem esse sinal, ela é uma aliança incondicional. Existem alianças condicionais e alianças incondicionais. Essa é uma aliança incondicional. Não havia nada para a humanidade fazer para que eles pudessem participar dessa aliança. Foi algo que Deus desejou fazer. Amém? Você entende isso? Ela depende unicamente da fidelidade de Deus com a sua palavra, com a palavra que Deus empenhou, dizendo que nunca mais faria um dilúvio. Amém? Essa aliança tem a ver com Cristo? Nós estamos nos aproximando do Natal. Essa aliança tem a ver com Cristo? O que você acha? Quando você olha para a história de Noé, o que você acha? Onde você acha Cristo nessa história? Alguém tem alguma ideia? Cristo nessa história é representado pela arca, pelo barco. E quando Deus fala para Noé, Ele fala assim: Noé, eu vi você aí no meio de uma geração corrupta. E eu me agradei de você. Então eu vou pegar você, eu vou pinçar você do meio da sua família, e eu vou botar você dentro da arca. E aí eu gosto dos animais que eu criei. Então eu não vou destruir todos, eu vou preservar alguns, mas eles vão ficar com você, porque você é justo no meio dessa geração. Sua família, paciência, né? Cada um com seus problemas. Foi isso que Deus fez com Noé? Deus propôs para Noé um trabalho de uma vida. A gente estava falando sobre isso ontem. O trabalho de uma vida. E Ele falou para Noé: vocês vão parar o que vocês estão fazendo. Eu não sei o que ele fazia antes. Eu imagino que ele era alguém que cultivava a terra, porque ele precisava comer. Então alguma coisa ele fazia, né? Com os seus filhos. Mas Deus falou, botou um ponto final. Ele falou assim: a partir de hoje vocês vão trabalhar para construir um barco, porque vai salvar vocês. E esse barco representa Cristo, porque a família de Noé foi convidada a entrar nesse barco, queridos. Não foi só ele. Ele era o justo, mas a sua família. Isso mostra o que para nós sobre o caráter de Deus? Deus está preocupado em salvar você e a sua família. Talvez seu filho não esteja aqui. Talvez seu filho não esteja andando ainda com o Senhor. Talvez ele seja muito pequeno. Mas eu sei que você, como pai e mãe, você se preocupa. Será que meu filho vai servir ao Senhor? Se você for como eu, você vai achar que você está fazendo tudo errado. Se você for como Fabiano, você vai achar que você está... Pô, já tive pior. Fabiano é fleumático, ele olha o lado pacífico das coisas. Eu sou colérica, eu olho assim: não, tem que melhorar. Isso não está bom, aquilo não está bom, aquilo não está bom, não está bom. Tem que melhorar, dá para melhorar. Independentemente disso, Deus olha para mim, Deus olha para o meu esposo, Ele olha para a nossa descendência e Ele fala: eu fiz uma aliança. E eu entreguei um filho perfeito para que todos estejam comigo. Amém? Você crê nisso? Crer nisso é o primeiro passo para viver isso, queridos. Então creia. Amém? Creia nisso. A segunda aliança que a gente vê na palavra é a aliança com Abraão. É um pouco diferente da aliança que Deus fez com Noé. Está lá em Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17. São textos grandes, eu não vou ler tudo para você, mas se você quiser anotar, você encontra esses termos dessa aliança em Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 17, tá bom? Deus fez essa aliança com toda a sua criação? Não. Essa foi a primeira aliança em que Deus direcionou para um homem. Deus escolheu Abraão, tirou ele de um lugar e não falou para ele onde ele ia. Porque Deus gosta de moldar pessoas enquanto elas vão. Amém? Isso, guarda isso. Isso vai falar muito para nós sobre aonde Jesus está nessa história. A única coisa que Deus falou para Abraão é: sai daí. E por que será que Deus mandou Abraão sair da casa dele, da casa dos seus parentes? Alguém tem alguma ideia? O meio molda a gente, queridos. O meio molda a gente. Se não houver um trabalho de dentro para fora, muito
muito forte de doutrina e de busca, nós estamos suscetíveis ao meio. E Abraão estava suscetível ao meio. Significa que você também está? Depende. Você tem algo que ele não tinha. Você tem o Espírito Santo para te pastorear no meio que você está, para te guiar nesse meio. Abraão não tinha, ele é o primeiro de uma aliança que está sendo proposta para criar um povo separado. Então o que Deus fez com ele para que pudesse trabalhar nele, não quando ele chegasse no destino, mas enquanto ele ia, foi separar-se, entende? E Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, deixou o que lhe era familiar e abraçou com tudo o que tinha, o que era desconhecido. Por quê? Porque ele ousou crer na palavra empenhada de Deus. Eu vou te levar para um lugar. Pode parecer que não tem nada a ver com Jesus, mas tem tudo a ver com Jesus. Eu tenho certeza que quando você chegou na aliança com Cristo, na nova aliança, você chegou com uma expectativa. Se você veio de uma família cristã, você via as coisas. E o meio te moldou. Garanto que se você olhar para trás, a sua vida não tem nada a ver com o que você imaginava quando você decidiu por Jesus. Tem ou não tem? Pensa aí. Lá atrás, imagina o dia que você tomou aquela decisão. É tudo igual como você pensava ou Deus fez coisas bem diferentes? Deus tem uma forma de trabalhar conosco e a forma preferida do Senhor é enquanto nós vamos. Enquanto nós vamos. E essa é uma característica importantíssima da aliança de Abraão, porque por causa da obediência dele, Deus disse que abençoaria todas as famílias da terra. Isso inclui a nossa, amém? Eu não sou do povo dele. Eu imagino que pouquíssimos aqui são. Mas eu estou dentro dessa aliança, por causa da obediência de um homem que não negou o seu filho. Eu estou dentro dessa aliança, você está dentro dessa aliança. E essa aliança, queridos, a antiga, ela ainda não tinha leis. Era uma aliança de relacionamento e de reciprocidade. Deus falava, Abraão fazia. Deus falava, Abraão fazia. Conforme ele ia obedecendo, Deus ia falando mais. E Deus sabia do coração dele que ele sempre quis um filho e ele não tinha. E Deus prometeu justo o que ele não tinha. E quando a promessa chegou, Deus pediu justo o que ele tinha. O mais precioso que ele tinha, Deus pediu. E ele deu. Deus queria matar Isaac? Não, Deus queria que Abraão quisesse dar. Amém? Esse é o coração de Deus. Mostrar para Abraão, mostrar em Abraão, que é possível ser chamado povo de Deus, enquanto ainda estamos sendo santificados. Tem a ver com Cristo ou não tem a ver com Cristo? A aliança de Abraão tinha a ver com uma promessa feita por Deus. A aliança com Cristo tem a ver com o cumprimento do perfeito homem. Então, quando Deus olha para Cristo, Ele olha para nós e fala: estão no processo, mas são meus. Estão no caminho, mas são meus. Estão caminhando. Tem dia que eles estão bem, tem dia que eles estão tropeçados. Mas o meu filho perfeito garante que da minha mão ninguém vai tirar. Amém? Essa aliança também aponta para o Senhor Jesus, também aponta para a nova aliança. Qual que é o sinal? Falei para vocês que toda aliança tem um sinal. O sinal dessa aliança era a circuncisão. Era um sinal físico. Impossível de ser camuflado. Não era um sinal exposto, mas era um sinal físico. E todos aqueles que tinham a intimidade percebiam: essa pessoa é diferente. Essa pessoa é do povo de Deus. E o sinal físico falava de uma outra coisa. Assim como a primeira aliança que eu falei. Falava de um descendente
dentro da mesma aliança. Deus escolheu fazer o sinal no órgão reprodutor masculino para apontar para uma descendência. Uma descendência. E quando a descendência chegasse, era para fazer o mesmo sinal, porque apontaria para a próxima descendência. Você entende isso? Deus é um Deus preocupado com a sua descendência. E Ele fez questão de registrar a história de Abraão para que você olhe e nunca mais se esqueça. Eu estou cuidando da sua descendência. Amém, queridos? Amém. Próxima aliança que nós temos, aliança com Moisés. Você vai saber a história. Abraão perambulou lá pela terra, né? Teve descendentes. Os descendentes foram numerosos. Até chegou nos filhos de Jacó, que venderam José para o Egito. Aquela história toda. Pergunta para o seu filho, ele estudou isso durante os últimos 2 anos. José foi para o Egito, passou um tempo, levou a família toda. A família virou um povo numeroso. A princípio, os egípcios gostaram. Depois, quando aquele faraó morreu, começou a ser um incômodo, né? Aquele povo tão numeroso passou a ser uma ameaça para eles. E viraram escravos no Egito. Então, um menino, Deus escolheu um menino, que tinha um pé aqui e o outro lá. Que nasceu no povo de Deus, mas cresceu dentro do palácio. Um menino que ouviu o idioma, e viu o meio, e viu os costumes, mas foi tirado e foi educado na ciência do Egito, e aprendeu a falar a língua deles, e se tornou real ali dentro. Então era o elo perfeito entre um povo escravo e o escravizador. Era ele que ia conduzir o povo de Deus para fora do Egito. E Deus fez uma aliança. Você vai encontrar essa aliança em Êxodo 19, Deuteronômio 28. Essa aliança Deus não fez com Moisés. Moisés, ele era o mediador. Guarda isso, porque isso tem a ver com Jesus, com a nova aliança que vamos falar. Deus não fez essa aliança com a pessoa de Moisés, Deus fez essa aliança com o seu povo. E Moisés era quem recebia as instruções, os termos dessa aliança e comunicava ao povo. Amém? Você conhece a história. Qual é o sinal? Qual o sinal dessa aliança? Você sabe? Sangue de sacrifícios e leis. Foi a primeira vez que Deus deixou registrado de forma escrita preceitos que Ele expressou e deixou registrado e instruiu que fosse contado de geração em geração, assentado pela mesa, andando pelo caminho. Foi a primeira vez que Deus instruiu o seu povo a falar e comunicar verbalmente as suas leis. Era fácil de cumprir aquelas leis? Era possível? Não vou nem perguntar se era fácil. Era possível? Não era possível. E por isso um dos sinais é o sacrifício. Porque a cada pedaço de vida deles, a cada não sei quantos dias e a cada não sei quantos meses, era um ritual. E tinha que trazer, e tinha que comprar o animal, e tinha que levar para o sacerdote tinha que entrar. Era um ritual, porque aquele sangue não podia perdoar pecados. Não de forma permanente. Se você nunca assistiu a aula do pastor Paulo, Merchan, no curso de fundamentos, sobre, como é que era o título mesmo, pastor? O plano da redenção. Você não sabe o que você está perdendo, meu irmão. Você precisa assistir essa aula. Eu não vou dar o link para você dar aula avulsa. Você vai ter que fazer o curso, né, pastor? Você vai ter que fazer, entendeu? Mas é uma aula maravilhosa que vai te explicar o porquê que o sangue de animais não podiam perdoar pecados. Por que o sangue de animais não eram suficientes para limpar o coração do homem.
E essa aliança, ela não é como as outras, ela é uma aliança condicional. Qual era a condição? Como dessa vez havia escrito uma lei, a condição era cumprir-se a lei. Quem cumpria, queridos? Como era possível? Você acha que Deus se enganou? Será que Deus levantou muita barra, pastor Kleber? Assim, nossa, acho que eu exagerei aqui, né? Essa galera não vai conseguir. Não. Lembra que eu falei para vocês que eles tinham um caminho? Eles saíram do Egito. Mas eles não saíram do Egito e caíram de paraquedas na terra. Eles tinham um caminho, e nesse caminho Deus faz o que Ele ama fazer. Ele ia santificando o seu povo. E não foi possível fazer isso em uma geração. A lei não consegue mudar a mentalidade, tirar de dentro do escravo a identidade de escravo. Eles não conseguiram ver o caráter de Deus sendo demonstrado a cada milagre, a cada maravilha que Deus realizava, porque é isso que Deus faz. Eu já falei isso aqui para vocês. Quando Deus faz um milagre na sua vida, Ele não quer só fazer um milagre para te deixar impressionado. O principal, quando Deus age de forma milagrosa na nossa vida, Ele está querendo demonstrar um caráter. E se eu e você falhamos em enxergar o caráter por trás do milagre, nós não vamos conhecer a Deus mesmo vivendo o milagre. E vamos perecer. Foi o que aconteceu com esse povo. Continuamente se negaram a enxergar um caráter por trás do milagre, mesmo caindo pão do céu todo dia. Menos sábado. Interessante, né? Mas Deus foi embora. Eles peregrinaram pelo deserto por 40 anos. A minha pergunta para você é: Deus foi embora? Deus até quis diminuir o povo. Deus falou assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aliança só com você só. Então eu vou fazer com você aqui. Então você vai, entendeu? Faz o seguinte, leva logo esse povo lá. Entra lá na terra lá. Não dá. E Moisés foi lá mediar. Que coragem, né, pastor Marcelo? Falou assim: não, Deus. Como assim? O que vão dizer do Senhor? Não. O que vão dizer que o Senhor é um Deus que eu sei que o Senhor não é? Lembrar a Deus sobre quem Deus é. Olha que ousadia. Moisés era amigo de Deus. E Deus fez essa aliança condicional, impossível de ser cumprida 100%, por um único motivo, queridos: para que você valorizasse Cristo, que foi o único capaz de olhar para aquela lista e falar: está consumado. O único. O único. E por causa disso, estamos todos aqui. E por causa disso, dia 24, estaremos juntos com os nossos familiares, celebrando. Esse é o motivo. Não é a família, não é a paz que reina na família, não é a união, não é o ano que acabou. É um filho perfeito, capaz de santificar muitos irmãos. Muitos irmãos. Por causa da perfeição dele, nada pode nos tirar da mão de Deus. Sem entender, queridos, o que tinha antes, você não valoriza o novo. Se nós não tivéssemos recebido Jesus, nós falharíamos miseravelmente em manter a primeira aliança. Miseravelmente, porque nós falhamos miseravelmente todos os dias. Mas Ele não. Amém? Acabou aí a aliança? Não. Depois da aliança com Moisés, veio uma outra aliança, ainda dentro do mesmo povo. Deus fez uma aliança com um homem que Deus amou profundamente, que é Davi.
Deus o amou desde muito cedo, e essa é a minha principal oração como mãe, e eu quero te encorajar a orar por isso também. Que Deus olhe meus filhos e ame-os muito cedo. Que Deus os encontre muito cedo. E que eles tenham uma conexão com o Senhor muito cedo. E que eles aprendam a ouvir o Espírito Santo muito cedo. Eu ainda estou no meio do caminho. Você também? Mas o Senhor é suficiente para fazer a gente ver isso acontecer. Amém, queridos? Não é a forma como eu criei meus filhos. Não é o serviço na casa do Senhor. Não é o tanto de Bíblia que eles leram. Não é o fato de que aprenderam a servir desde pequenos. Tudo isso é consequência de uma oração respondida por Deus, dando graça, para que eu não seja um empecilho, para que eu não estrague aquilo que Deus vai fazer. Deixai vir a mim os pequeninos, não o impeçais. Eles vão para o Senhor. Ore, eles vão para o Senhor. Dependa da graça, eles vão para o Senhor. Eu não sei quem orou por Davi não, gente. Da família dele eu imagino que ninguém. Mas Deus o escolheu. Deus o escolheu. E Deus diferenciou aquele menino. E aquele menino se afastava, e aquele menino tinha Deus. Quando ele era preterido, ele tinha Deus. E Deus o tinha. Amém? E em algum momento da sua vida, já quando era pai, adulto, Deus faz para ele uma promessa e uma aliança que você vai encontrar em 2 Samuel 7. Está descrita também no Salmo 89. Essa aliança consiste, essa aliança ela abrange Davi e a sua linhagem. Então existe uma aliança geral sobre o povo de Deus ali, mas existiu uma aliança especial dentro dessa aliança para com a descendência de Davi. Sabia? Essa aliança foi um trono e um reino eternos. Eternos. Então Davi já entendeu que essa aliança não consistia de um homem comum. Porque os seus descendentes iriam morrer. Certo? Iriam morrer. Essa aliança ela era incondicional. Uau! Com Davi. O Davi, o adúltero. O Davi, assassino. Mas essa era uma aliança incondicional. O Davi, aquele a quem Deus amava. O homem segundo o coração de Deus. E muitas vezes depois da vida de Davi, você vai enxergar ali na palavra Deus falando, eu lembrei do que eu falei para Davi. Por causa da minha aliança com Davi, eu vou fazer isso. Por causa da minha aliança com Davi, eu vou livrar. Por causa da minha aliança com Davi, eu vou responder. Por causa da minha aliança com Davi, eu vou entregar. O descendente de Davi. A raiz de Davi. Amém? Esse é um dos nomes do Senhor. Essa aliança, na minha visão, queridos, do Antigo Testamento é a mais linda. Ela é incondicional e ela é sustentada unicamente pela fidelidade de Deus, por uma promessa empenhada, por uma palavra falada. E ela fala de Cristo. Essa está claro, né? A gente nem precisa pensar muito. O descendente era Jesus, era o Cristo de Deus. Depois dessa, nós não temos nenhuma nova aliança sendo mencionada no Antigo Testamento. Nós temos esse texto de Jeremias que aponta, ele fala de alianças antigas, mas ele aponta para uma nova aliança. E é isso que nós celebramos no próximo quarta-feira. É de quarta para quinta ou é de quinta para sexta? Quarta para quinta. É isso que o povo de Deus precisa celebrar nessa semana. Ai, pastor, mas o Natal se tornou uma festa pagã. Não para nós, queridos. Não para nós. Não. Não para nós.
Não deixe isso entrar na sua cabeça. Poucas vezes o mundo para olhar um bebezinho na manjedoura. Aproveita e conta para eles quem é aquele bebê. Usa tudo que você tem. Você vai fazer compra essa semana de presente de Natal? Se você, como eu, você vai comprar online. Mas, se você vai fazer compra, aproveita, vai no caixa e fala para a moça Feliz Natal, que Jesus, pode chamar ele de menino Jesus, eles reconhecem mais como menino Jesus, não tem problema. Fala assim, o menino Jesus possa fazer assim, reviravolta na sua vida em 2026. Já pensou o Natal do ano que vem, amada? Você falar assim, nossa, aquela louca daquela mulher falou para mim que o menino Jesus ia fazer um fuá na minha vida, ele fez. Já pensou, gente? Amém? Vamos ser ousados, porque o mundo vai parar quarta-feira para falar dele, mesmo sem saber. Eles vão falar do Jesus, se falarem, vão falar do Jesus histórico, aquilo que eles sabem, um homem bom, um homem humilde, que nasceu lá, viveu com os pobres, e fez o bem, e foi injustiçado, e foi um mártir. Vão falar tudo dele. Você é que tem que chegar e trazer a eternidade para a conversa. É você que tem essa semente, não são eles. E não vai adiantar você falar para mim, mas pastor, eu não converso com ninguém. Você vai passar o Natal perto de alguém. Agora, eu como pastor do Ministério Infantil, preciso chamar a sua atenção. Você não pode falar por de fora e não falar por de dentro. Amém? Isso que nós conversamos aqui, essas alianças, precisa contar para eles. Relembra eles, eles estudaram isso, mas traz a memória. Por quê? Porque a gente tem que falar de novo e de novo. É assim que você doutrina. Repete. Aí amanhã você repete. Aí depois de amanhã você repete. Criança funciona com repetição, gente. Repita isso. Traga de volta a memória deles. Para quê? Para que assim como você vai olhar a aliança maravilhosa de uma forma diferente, eles também vão olhar. Eles também vão ganhar presente, glória a Deus por isso, mas eles vão olhar para aquela data de uma forma diferente. É o meu e seu papel. Deus confiou isso a nós. E nós não podemos abrir mão desse lugar. É um lugar de bênção. Amém? Poder doutrinar esses corações na doutrina do Senhor é um lugar de bênção. É um privilégio. Amém? Essa aliança também tem um sinal. O sinal é o sangue do Cordeiro. É o sangue de Cristo. Esse é o sinal. Ela é uma aliança eterna, inquebrável. Mas ela não é uma aliança incondicional. E a condição é muito simples. A condição é crer. É muito mais simples do que as outras, vocês não acham? Às vezes é tão simples que a gente fica assim, mas não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Mas eu acabei de pecar. Não, mas não pode ser. Deus não pode me perdoar de novo. Não é possível que Deus vai me perdoar de novo. Aí a gente peca e a gente faz o quê? Esconde. Porque a gente acha que não é possível que Deus olhe para nós e enxergue o Filho perfeito dele. Você crê no Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, suficiente para redimir a sua vida. Se você crê, é isso. Agora, crer não é temporário. Crer, aquilo que você crê, você não esquece. Aquilo que você crê, você não consegue facilmente negar, facilmente esquecer. Consegue? Então nós precisamos ter completo entendimento do que significa crer. Eu não posso crer em Jesus, naquilo que Ele fala, e eu concordo. Eu não posso crer em Jesus nos momentos em que Ele me dá direções, em que eu concordo. E eu não posso crer em Jesus
nos momentos de desespero, para quando tudo ficar bem, eu esquecer. Eu falei para vocês, a aliança ela é eterna, mas ela não é incondicional. O texto que nós lemos de Jeremias fala de um homem que desposou a sua noiva. Então há uma promessa em jogo. Há uma promessa. Se estão noivos, há uma promessa. Se estão noivos, há uma expectativa, amém? Temos noivos aqui? Se estão noivos, há uma expectativa. A expectativa é de fidelidade, 100%, ou de infidelidade? Fidelidade. Então a aliança, ela é condicional, a condição é uma condição simples, mas ela precisa ser muito bem descrita nos seus termos. Foi uma aliança proposta pelo homem? Não. O homem não estava em condições de propor nada a Deus. Nada. Foi uma aliança proposta por Deus para o homem, para livrá-lo de uma escravidão que ele não conseguia se libertar. E havia um preço por essa escravidão. Toda escravidão tem um preço para haver liberdade. De novo, vai assistir ao do pastor Paulo. Tem um preço. E o preço era a morte de um igual sem pecado. E havia um. E ele cumpriu cabalmente. Ele absorveu toda a ira de Deus sobre si, para que eu e você pudéssemos ser livres e ainda continuar sendo do povo de Deus, mesmo quando falhamos, mesmo quando estamos ainda no processo. Mas isso requer de nós que estejamos debaixo da aliança. Eu não posso pecar deliberadamente, porque eu tenho aliança eterna. Porque Jesus pagou meus pecados e Jesus foi perfeito, porque eu não preciso ser, porque Jesus foi, eu creio. Então eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser, porque Jesus vai me perdoar. A aliança é eterna. Muitas coisas aqui são verdade. Sim, Jesus te perdoou. Sim, a aliança é eterna. Sim, se você confessar os seus pecados e se arrepender, Ele te perdoa. Mas não é esse o tipo de expectativa que Deus tem para com a sua noiva, que Jesus tem para com a sua noiva. Parte dos termos dessa aliança é que cumpramos as expectativas que o nosso noivo tem sobre nós. E Ele é um noivo que tem ciúmes. E Ele vai trabalhar em nós para que o nosso coração seja totalmente dele. Amém? Cristo é o seu noivo, querida igreja. E como noivo, Ele não aceita dividir o seu coração com ninguém. Quem aceita dividir o seu coração é Satanás. Satanás, se o seu coração for 50-50, 80-20, 70-30, 90-10, tanto faz, tanto fez. Essa divisão de amores dentro do nosso coração é o que ele precisa. Ainda que seja 99,1%, ele vai estar satisfeito. E ele ganhando 1% por dia, ele está tranquilo. A aliança com Cristo é uma aliança de 100%. É baseado na sua capacidade de cumprir? Não. É baseado na fidelidade do Senhor Jesus. Porém, eu e você precisamos estar nele, para que a gente possa receber essa graça e sermos transformados à imagem dele, para que possamos cumprir. Não imagine que Deus esteja satisfeito com o que Cristo fez e não tenha expectativa sobre o que você fará. Não imagine. Por causa justamente do que o Cristo fez, é que Deus olha para você e fala: vamos lá. Hoje mais santo do que ontem. E amanhã mais santo do que hoje. Vamos lá, porque olha o preço que foi pago por você. Você é meu.
E eu vou trabalhar na sua vida até que você chegue à estatura do filho que eu entreguei. Porque ele foi uma semente frutífera. E a partir dele eu vou colher muitos filhos. Muitos Cristos virão daquela semente perfeita. Eu vou trabalhar. Eu sou a sua garantia de que eu não vou abandoná-lo no meio do processo. Mas você tem um termo comigo. Essa é a nossa aliança. Amém? Deus usa muitas coisas para trazer de volta a nossa atenção. Para os momentos em que a gente está saindo fora dos termos da aliança, Ele usa muitas coisas para chamar a nossa atenção e trazer a gente de volta para o centro. Ele usa pessoas, Ele usa palavra, Ele usa circunstâncias. Ele usa Satanás. Tudo isso porque Ele quer ver você sofrer? Não. Mas porque Ele falou que Ele ia completar, não falou? Ele vai completar a obra na sua vida. Ele vai santificar você no meio das circunstâncias. As suas circunstâncias difíceis, queridos, elas não vêm para te matar, elas vêm para te santificar. E se você entender isso, você não desespera mais. Amém? Há alguém interessado em transformar você em Jesus. Há alguém interessado em fazer tudo o que for necessário para santificar você. Então não saia debaixo desses termos. Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso barco. Quem estiver do lado de fora perecerá. Mas nós precisamos nos esforçar para estar do lado de dentro. Amém? Queridos, essa aliança, ela fala de um sangue que foi derramado. E nós celebramos isso todos os meses. Nós não precisamos do dia 24 e 25 de dezembro para lembrar dessa aliança. Todos os meses o Senhor nos instruiu. Não todos os meses Ele nos instruiu. Ele nos instruiu a fazer isso sempre, mas a gente faz todos os meses. Deixa eu corrigir. Ele nos instruiu a fazer algo que trouxesse à memória o que Ele fez. Vocês vão lembrar. Aqui na nossa igreja, todo primeiro domingo, nós temos a ceia. A ceia consiste de 2 elementos. É o pão e o suco. E os 2 elementos falam de quem? Falam de Cristo. Agora, o fato de eu estar aqui me faz participante da aliança? O fato de eu não faltar nunca na ceia, pastor Marcelo, me faz ser participante dessa aliança? Não. O que me faz ser participante dessa aliança? Entendimento. É comer o pão e tomar o suco com entendimento. Trazer a memória não é só para lembrar, gente. Trazer a memória significa ter a dimensão do que foi feito por mim, para que eu não me esqueça que há termos para a minha aliança, e para que eu me alegre, porque nem todos fazem parte dela, mas eu faço, e nós precisamos ser gratos por isso. Amém? Aleluia. Essa graça de Deus que opera dentro da desobediência ficou muito claro na aliança. Porque a palavra de Deus diz que Cristo foi o Cordeiro crucificado ainda antes da fundação do mundo. Então, antes de você cometer o primeiro pecado, antes de você dar um supapo na sua irmã bebê, antes de você mentir para sua mãe e dizer que não foi você que quebrou aquele vaso, antes, já havia um Cordeiro sido entregue por você. A sua desobediência não tem poder para te excluir dessa aliança. Porém, o que você faz com a sua desobediência tem. Você entende? Para onde você corre depois da desobediência diz muito sobre os que estão dentro e os que estão fora. Muito. Então essa é uma aliança feita ainda antes. Então é por isso, vou voltar nesse ponto de novo, não, mas é por isso que eu posso viver de qualquer jeito? Não. Você pode viver dentro dos termos do Senhor. E para os momentos em que você pecar, um sangue já foi derramado. Não fuja. Não fuja. Entre com ousadia na presença do Senhor e se achegue ao trono. Tem um nome esse trono, quem lembra? Trono da graça. Não é o trono do raio, não é o trono do castigo, é o trono da
graça que vai te manter por perto, com livre acesso, para que Ele trabalhe em você e que esse pecado fique na história. Amém, queridos? Amém. Eu acho que é isso. O que isso tem a ver com tudo que nós estamos falando aqui? Queridos, a gente fez isso de forma intencional. Essas crianças vieram ministrar aqui diante de vocês. Eu sei que muitos de vocês aqui são pais das crianças, mas nem todos são. Isso inclui você também. Às vezes, a demonstração de uma aliança que é atemporal e não está condicionada à sua existência e à minha existência, precisa ser demonstrada diante de nós. Todas as vezes que a gente traz o ministério infantil aqui na frente, esse é o nosso intuito, que você olhe e fale, há um Deus que vai ser o Deus deles. Há um Deus que está trabalhando para que eles o conheçam, intimamente, individualmente. Uau, que responsabilidade eu tenho, de não ser um empecilho. Ai, pastor, mas eu não sou casada, eu nem tenho filhos, eu nem quero ter filhos. Não importa, um dia um desses aqui vai ser o seu pastor. Quando você for uma pessoa idosa, ele vai ser o seu pastor. O dia que você estiver no hospital internado, um desses aqui vai lá visitar você. Você tem responsabilidade sobre ele, sim. Um dia os meus filhos estavam aqui, hoje só tem a Manu por mais um ano. Hoje o Pedro e o Davi estão os que estão lá servindo. Os seus filhos pequenos. Assim como você serviu lá enquanto eles eram pequenos. Isso é igreja. Aqui no Ministério Infantil a gente tem essa cultura. Eles saem do ICB Kids aos 13 anos. E alguns são convidados a voltar como auxiliares de sala. São convidados, são pensados para voltar como auxiliares de sala. Por quê? Porque eles foram servidos. E agora é a hora deles servirem. Os pequenos de 3 e 4 anos, eles são enviados para salas de maternal 2 para servir como auxiliares de professores. No infantil 1, como auxiliares de professores, para que eles tenham um olhar, para que eles entendam que o que eles fazem molda a criança de 3 anos. Para que eles entendam que o comportamento e o testemunho deles pode falar muito alto na vida de um menino de 6. A gente já viu isso. Tem meninos aqui que procuram o Davi, ora por mim. Ô Davi, vamos tirar uma foto comigo. Meninos que o Davi tem, sei lá, 10, 12 anos de diferença, mas que olham para ele, olham o testemunho. E eles vão lembrar do que eles estão vendo quando uma proposta chegar. Os adolescentes da nossa igreja são convidados a servir lá, queridos. Porque o adolescente, ele tem capacidade de ensinar. Ele pode se tornar um padrão. Ele não é muito jovem para isso. Ele pode ser um padrão para quem tem 3, 4, 5, 6 anos. E eu espero que eles sejam. Eles são ensinados a ser. Tenham um olhar para os pequenos. Os nossos adolescentes são diferentes. Se você costuma conviver em prédio que tem muita criança, você sabe que os nossos adolescentes são diferentes. Olha aqui no fim do culto, eles estão com as crianças. Eles estão conversando. Eles conversam com os adultos. Eles conversam com os idosos. Isso não é à toa, isso é intencional. Eles têm um testemunho a zelar, porque eles estão representando uma pessoa. É aqui que eles aprendem a dar um bom testemunho lá fora. Amém? Aqui e na casa de vocês, eles aprendem a como que eles devem ser representantes, embaixadores do Senhor. Quando eles vão para o Crosswords, eles voltam como professores. Alguns regularmente, outros ocasionalmente. Mas se você vem aqui nas nossas EBFs de férias, você vai ver que basicamente os voluntários que estão aqui são jovens do Crosswords que estão de férias. Por quê? Porque os nossos adolescentes e os nossos pré-adolescentes olham para eles. É nessa hora, queridos, que eles são desconectados. É nessa hora que eles começam a copiar o modelo do jogador de futebol que é mulherengo.
É nessa hora que eles começam a copiar o professor que fica chavecando as amigas. É nessa hora. E nós precisamos servi-los, cercá-los de modelos. Modelos que estão aqui servindo ao Senhor, que estão ensinando na sala, que se dispõem parte das férias de vir aqui servi-los, para que quando uma proposta chegar, eles olhem e falam, eu acho que eu quero ser igual o Gabriel Romero, eu acho que eu não vou por aqui não. Nós precisamos ser intencionais. Amém? Esse é um trabalho da igreja. Mas o seu trabalho é ainda mais valioso do que o nosso. Porque nós temos 50 minutos com eles, se eu pregar 1 hora. Mas no geral, eles têm 50 minutos. E você tem todos os outros minutos da vida deles. O Natal, como eu falei, não é sobre eles, mas a gente precisa trazê-los para a conversa de hoje da aliança. Essa aliança não vai ser a aliança deles quando eles crescerem. Pai, mãe, igreja do Senhor, essa é a aliança deles agora. Essa é a aliança que Deus propõe para eles agora. Eles não sabem chegar lá. Eles precisam de nós. Eles precisam nos ver orando, eles precisam nos ver louvando, eles precisam nos ver convidando. Não, vem ministrar comigo. Hoje eu ministrei com a Manu. Que delícia. Vem ministrar comigo, Sofia, vem tocar. Sofia, vem tocar. Isso é vocês, isso aqui também tem a ver com vocês. Não, eu sou muito nova, você é parte desse corpo. Amém? Você crê nisso? Você vai olhar o Natal de uma forma diferente? Não é pela nossa capacidade, queridos. Nós estamos muito longe. Se Deus olhasse para nós não resistiríamos. Mas Deus olha para nós e Ele vê um povo que não desiste. Que não desiste. Que fala assim, Senhor, eu falhei, mas vamos de novo. Vamos lá. O sangue de Jesus está aqui para isso. Para me levantar de onde eu estava e me colocar de volta no caminho. Você crê? Você crê nisso? Vamos ficar em pé. Todos os elementos das antigas alianças passaram, queridos. O elemento, o sinal dessa aliança não passou. O sangue sobre nós é um sangue eterno. Nós não receberemos carta de divórcio do nosso noivo. Os elementos, as condições estão colocadas para nós e não serão retiradas. Não seremos nós que vamos abandoná-lo, amém? Mas nós vamos nos comprometer com Ele, porque não para em nós. Há muita coisa para ser feita ainda nessa igreja. Há muita coisa para ser vivida ainda nas décadas que virão. Mas precisa do nosso trabalho hoje. Deus chama trabalhadores. Trabalhar cansa, gente. Trabalhar demanda tempo, demanda esforço, demanda dinheiro, demanda tudo. Mas a recompensa é eterna. Você crê?